Bom dia, e aí como estamos no meu 9º ano? Espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade sobre genética. Nas últimas aulas nós vimos alguns temas dentro de genética, e aí nós vimos principalmente a questão de dominância e recessividade. E vamos continuar falando sobre ela também. Por quê? Porque nós vamos falar um pouco sobre algumas características nos seres humanos, principalmente, que a gente pode distinguir se esse ser humano ele é dominante ou recessivo para determinadas características. Por que determinadas características? Porque, por exemplo, eu posso ser dominante para a cor dos meus olhos, mas eu posso ser recessivo para o formato do meu nariz. Então, cada característica no corpo de uma pessoa, ela é determinada por alelos, dominantes ou recessivos. Não quer dizer que eu seja dominante em todas as minhas características, certo? Porque eu posso ter característica em que eu sou dominante e característica em que eu não sou dominante. Nesse quadro que vocês conseguem visualizar, eu tenho algumas características que é normal do corpo humano e que vai distinguir se no meu caso eu sou dominante ou recessivo para essa situação. E aí nós temos o formato do nariz, que é o nariz que onde ele é mais aberto, mais alongado, ele é para quem é aquele ser humano que é dominante. O nariz mais reto, mais pontudo, para aqueles que são recessivos. A questão do lobo da orelha, que é essa partezinha da orelha que fica aqui embaixo, onde as mulheres colocam brinco e alguns homens que gostam também colocam. Então, aquela que tem a partezinha que você coloca a orelha coladinha no seu corpo, ela é para quem é recessivo. Aquela em que ele fica soltinho é para quem é dominante. E assim várias características, como o formato do queixo, como o tamanho, o formato, também o tamanho, aquelas pessoas que têm aquela cavidadezinha no queixo também determina dominância e recessividade. A questão dos lábios, a cor dos olhos, a cor do cabelo, a língua, a capacidade de enrolar a língua, que algumas pessoas têm, outras pessoas não têm. Isso também são características dominantes e recessivas. A calvície nos homens, principalmente. A questão do dedo mindinho, se ele é mais curvado, se ele é mais alongado, se ele é reto. A curva do polegar, se ela é uma curva mais indicada, se ela é mais reta. Tudo isso são algumas características que a gente encontra em nós, seres humanos, que vai determinar para nós se somos dominantes ou recessivos nessas características. Volto a dizer, como nós vimos, cada alelo do nosso corpo, ele determina uma característica, não é assim? Um par de alelos, eles determinam uma característica. Então, eu posso ser dominante para a cor dos meus olhos, por exemplo, mas posso ser recessivo para a cor do meu cabelo. Então, quando eu ser dominante na cor dos meus olhos, não significa que eu sou dominante em todas as características. Eu posso ter alelos dominantes e alelos recessivos em todas as características do meu corpo, tá certo? E aí, quando a gente fala de alelos dominantes e recessivos, a gente está falando dos nossos cromossomos, que são eles que fazem o quê? Formam o nosso DNA, e é no nosso DNA em que a gente encontra o quê? Todas as características. O genótipo de uma pessoa, ela é considerada normal, digamos assim, aquele indivíduo que tem 23 pares de cromossomos, certo? 23 cromossomos, 46 pares depois de uma formação completa. Os nossos cromossomos, eles podem ter algumas alterações que a gente chama elas de anomalias. É por isso que algumas pessoas têm algumas alterações físicas ou psicológicas, justamente por conta desse tipo de anomalia que pode acontecer. Essas alterações podem ser cromossômicas na estrutura do cromossomo, ou ela pode ser também no número de cromossomos, tá certo? Nós vamos conhecer cada uma delas. Os tipos de mutações que podem acontecer no cromossomo são a substituição, a adição ou a deleção.
O que é cada uma delas? Como nós vimos, os cromossomos eles são formados por bases nitrogenadas. Lembram? 4 bases nitrogenadas: adenina, timina, uracila e guanina. Essas são as nossas bases nitrogenadas, tá certo? E elas fazem pareamento. Eu vou ter sempre pareamento de uma adenina com uma timina e de uma citosina com uma guanina, tá certo? Então, observem aqui que eu tenho uma sequência de substituição. O que está acontecendo aqui? Observe que eu tenho 2 sequências juntas aqui, ó. Guanina com citosina, guanina com citosina. Na sequência onde aconteceu a substituição, que deveria dar essa continuidade reta, aqui, depois da formação do cromossomo, eu substituí, quer dizer, eu não. Nessa alteração houve uma substituição. Foi tirada esse cromossomo, guanina com citosina, e foi colocado uma adenina com timina. Então, essa substituição aqui, ela já causa um tipo de anomalia, já pode causar algum tipo de problema na formação desse indivíduo. No termo de adição, eu vou ter aqui, ó. Isso seria uma sequência normal, tá certo? E aí, observem a quantidade em que eu tenho de cromossomos. Na minha sequência geral ou na minha sequência normal, eu deveria ter essa inserção completa. Só que o que aconteceu? Houve uma alteração cromossômica aqui. Inseriu-se mais um par de bases nitrogenadas. Por isso o nome é adição. É colocado mais um par de bases nitrogenadas em uma sequência que já teria a quantidade completa. No mesmo caso da deleção, só que aí nesse caso, ao invés de eu ter um par de bases nitrogenadas a mais, eu vou ter a menos. Observe aqui que houve a mutação e foi deletado, foi excluído um par de bases nitrogenadas. Então, nas mutações gênicas, as mutações que podem acontecer na formação do cromossomo, essas: substituição, adição ou deleção. Na substituição, eu tenho a troca de bases nitrogenadas por outras bases. Na adição, vai ser adicionado, vai ser colocado um par a mais de bases nitrogenadas na sequência que já existia. E no caso da deleção, é retirado um par de bases nitrogenadas. Os nomes estão bem próximos ao que acontece. Isso pode causar vários tipos de anomalias, formações congênitas, por exemplo, pessoas que nascem com 6 dedos, acontece. Isso pode ser um tipo de anomalia, um tipo de alteração cromossômica. Pessoas que nascem com... são inúmeras as situações de deficiências que podem acontecer no ser humano de acordo com esse tipo de mutação. Aqui está mostrando mais de uma forma bem... mostrando exatamente algumas formas de mutações na estrutura desse cromossomo. A deleção, que é quando é eliminado um pedacinho desse cromossomo, ou seja, um par de bases nitrogenadas. Eu posso ter a duplicação, que aí o par de bases nitrogenadas ele vai ser repetido, também causa algum tipo de anomalia. A inversão, que ele muda de posição as bases nitrogenadas, e a translocação, que ele muda totalmente o tamanho do cromossomo, tá certo? As alterações numéricas, lembram que eu disse que existem as alterações cromossômicas na estrutura e existe a alteração no número de cromossomos. As alterações numéricas podem ser consideradas como euploidia ou aneuploidia. Na euploidia acontece o que se chama de monoploidia, ou triploidia ou poliploidia, certo? Vocês não precisam se preocupar nesse momento e decorar, digamos assim, todos esses nomes. Por quê? Porque para vocês agora é só uma questão de conhecimento, de saber que existe esse tipo de alteração nos cromossomos. Vocês só vão se aprofundar mais nesse tipo de situação no 3º ano do ensino médio,
é que aí vocês vão ter genética 2 e aí vocês vão ter que se aprofundar nessas situações. E aí vocês vão realmente precisar conhecer cada um desses nomes, saber os tipos de alterações bem minuciosamente sobre cada um deles. Agora é mais uma questão de conhecimento, é mais uma questão de você saber que existe esses tipos de alterações e como eles podem ser chamados. Nesse caso, eu tenho aqui uma euploidia, que todos os pares têm um cromossomo a mais. Observe que se são pares de cromossomos, eu teria que ter o quê? 2 cromossomos em cada um deles. Observe que toda essa formação de genótipo, eu tenho 3 cromossomos em toda a formação dele. E aí eu sou muito sincera, no caso de um tipo de euploidia nessa situação, o indivíduo, o ser humano, ele não consegue sobreviver, certo? O feto, quando ele começa o seu processo de formação, em que descobre que existe esse tipo de anomalia nos cromossomos, ele não sobrevive, ele termina morrendo, tá certo? Porque não tem como sobreviver com esse tipo de alteração. Outra forma também de aneuploidia são a síndrome de Klinefelter. Ela acontece principalmente no sexo masculino, homens altos, aparelho reprodutor atrofiado, braços e pernas longos e apenas uma cromatina sexual. Nesse caso, observe aqui onde está bem destacado os cromossomos sexuais, que deveria ter X e Y, certo? Para a determinação do sexo masculino. Só que o que é que está acontecendo? Eu tenho 2 cromossomos X, estão vendo? Então, esse tipo de anomalia pode acontecer nos homens, e aí essas são as características desse tipo de síndrome. Os homens, eles têm um corpo, eles são altos, só que o aparelho reprodutor é atrofiado, ou seja, eles não conseguem ter reprodução, porque ele não se desenvolve justamente por conta desse tipo de anomalia, tá certo? A síndrome de Down, que é uma síndrome de distúrbio genético causada pela formação do cromossomo 21. Então, essa é uma síndrome bem específica. No par de cromossomos número 21, ao invés de eu ter um par de cromossomos, eu vou ter uma trissomia. Eu vou ter 3 cromossomos juntos nessa formação. Então, a síndrome de Down ela é formada, ela é definitiva justamente por conta disso. Ela não acontece alteração em todos os pares de cromossomos. Essa alteração ela só vai acontecer no par número 21. Ao invés de ser par, eu vou ter 3 cromossomos, o que a gente chama de trissomia. Outra característica, aqui é uma outra anomalia, que eu esqueci de colocar a anomalia, acho que é a síndrome de Klinefelter, que acontece principalmente nas mulheres. Por quê? O que determina o sexo feminino, como eu já disse em outras aulas, é os cromossomos sexuais ser XX, não é assim? XX eu vou ter mulher, XY eu tenho sexo masculino. No caso dessa síndrome, a mulher ela só vai apresentar apenas um X. Observe aqui onde está bem destacado. Ela só vai ter um X. E aí tem algumas características que vai determinar esse tipo de anomalia. A mulher ela vai ter uma estatura baixa, ela vai ser estéril, ou seja, vai ser aquela mulher que ela não pode gerar filhos, justamente por conta dessa deficiência no seu cromossomo X. Um mau desenvolvimento puerperal, ou seja, o seu desenvolvimento para menstruação, o desenvolvimento dos órgãos genitais, o desenvolvimento dos... esqueci a palavrinha agora, que eu usei várias vezes com vocês, que é os hormônios. O desenvolvimento dos hormônios femininos, ele vai ser bem lento e vai ser bem pouco, justamente por conta dessa falta desse outro cromossomo X que complementaria a carga genética dessa mulher. Outra síndrome, que é a síndrome de Klinefelter, ela é uma síndrome caracterizada pelo cariótipo de 47 cromossomos. Então, observem que aqui nos órgãos sexuais, ele tem um cromossomo a mais. Ao invés de ele ser XY, ele vai ter 2X e 1Y. Anomalias genéticas. Vamos conhecê-las. Fenilcetonúria
A fenilcetonúria é uma doença metabólica resultado da deficiência da enzima fenilalanina, que converte o aminoácido fenilalanina em tirosina, a qual é a precursora da dopamina e da noradrenalina. Ela é uma herança recessiva, são pessoas que têm, no caso, características recessivas. Ela é diagnosticada a partir do teste do pezinho, certo? E o que é exatamente isso? Seria uma deficiência na produção de aminoácido dessas pessoas, certo? Então, todo ser humano, todo indivíduo, ele precisa produzir aminoácido para o seu desenvolvimento natural do seu organismo. No caso das pessoas que têm essa deficiência, elas não conseguem produzir aminoácido, então ele não tem essa conversão de outras enzimas em aminoácido. Então essa deficiência causa alguns problemas em algumas pessoas, e é por isso e é tão importante o teste do pezinho. Por quê? Porque existe o tratamento desde que descoberto a tempo. Hemofilia também é outra doença causada principalmente na parte genética do indivíduo. E aí, qual seria a principal diferença entre essas alterações genéticas e anomalias genéticas e anomalias cromossômicas? No caso das anomalias cromossômicas, a maioria delas, a deficiência, você consegue visualizar, você consegue ver. Por exemplo, a síndrome de Down, as pessoas têm um físico um pouco diferente das outras pessoas. As outras anomalias em que eu falei, a estatura é pequena, a pessoa não pode, no caso da mulher, não pode ter filhos. Então, são características visíveis. No caso das anomalias genéticas, são anomalias que acontecem no indivíduo, no seu corpo, no seu desenvolvimento, que você olha para a pessoa, mas você não consegue detectar que ela tem esse tipo de deficiência. É uma deficiência que está no organismo dessa pessoa. E aí uma delas é a hemofilia, que é uma doença também genética, hereditária, no caso a gente herda de nossos pais, que se manifesta quase exclusivamente no sexo masculino. Caracteriza por uma desordem no mecanismo de coagulação do sangue. A hemofilia ela é basicamente a deficiência na coagulação sanguínea. Por exemplo, quando você leva um pequeno corte, logo em seguida é como se ele fosse secando e ele rapidamente ele para de sangrar. O que é que aconteceu? Esse sangue coagulou naquele local e ele para de sangrar. No caso da hemofilia, a pessoa não tem essa capacidade de coagulação, então ele tem sempre uma hemorragia contínua. E aí, por isso, ela é tão grave. Porque uma hemorragia contínua ela pode levar uma pessoa à morte dependendo do tamanho desse corte, certo? Às vezes, quando você leva um corte, por exemplo, em um local em que passa uma veia, você tem um sangramento maior. Mas aí é normal. Por quê? Porque foi um corte em uma veia, em um local em que ele transmite o sangue para o nosso corpo. Mas se esse corte ele não é em uma veia e o sangramento ele não para, isso pode ser uma indicação de que você seja portador de hemofilia, que você não consiga, o seu sangue tenha essa dificuldade de coagular e de parar esse sangramento, e aí é necessário ter uma análise maior a respeito dessa situação. Por quê? Uma hemorragia sanguínea, ela pode levar à morte dependendo do grau desse ferimento. Daltonismo também é uma característica bem masculina, que é a incapacidade de distinguir as cores, é uma alteração na visão. O cientista que descobriu esta perturbação visual foi John Dalton, por isso o nome no caso da anomalia é chamada de daltonismo, justamente por conta dele, que foi quem descobriu. E assim, a principal dificuldade das pessoas que são daltônicas é distinguir o que é verde e o que é vermelho. Confunde muito o verde com o azul e o vermelho com o laranja. Então, essa é uma das características dos daltônicos. E é praticamente uma característica masculina. É muito difícil encontrar uma mulher daltônica. A maioria são homens. E é isso, meus amados queridos. Falei um pouco sobre os tipos de anomalias, tá certo? Existem outras, eu não citei todas, porque como eu disse no início, é mais uma questão de conhecimento, é vocês saberem que existem essas alterações cromossômicas, tanto na estrutura do cromossomo, quanto no número de cromossomos, na formação desses pares de cromossomos, como também as anomalias que acontecem geneticamente.
E aí essas anomalias genéticas, elas são herdadas de pai para filho, ou seja, se o seu pai ele tem essa anomalia, você tem uma probabilidade de herdar essa anomalia que era de seus pais. Não é obrigatório, mas você tem uma probabilidade muito grande de ter esse tipo de deficiência, tá certo? Então, vocês vão se aprofundar muito nisso quando vocês estiverem no terceiro ano do ensino médio, tá certo? É onde vocês vão se aprofundar nas anomalias cromossômicas.